Galera, hoje eu quero fazer um vídeo muito sério para você assistir e ver se você tá começando a se afundar nas dívidas e não tá percebendo. Tem muita gente que tá com dívida e acha que tá tudo bem, tudo sob controle, mas se você tiver numa dessas situações que eu vou falar, tem um grande risco de você tá começando a entrar num buraco miserável que pode arruinar a sua vida financeira por anos. Eu vou falar 6 situações e quanto mais você se identificar com o maior número delas, maior é a chance de você estar entrando num buraco sem perceber. Então, esse vídeo é um alerta, tá? Eu vou falar 6 situações e já vou aproveitar para dar uma dica de como evitar cada uma delas. Vamos lá, o primeiro e o maior sinal que sua vida financeira está começando a degringolar é quando o seu dinheiro acaba totalmente antes do final do mês ou antes de cair o próximo salário. Se você ganha um salário de 3 mil aí no dia 5 e antes do dia 30 já tá sem nada, isso é um grande sinal de que você não tá ganhando o suficiente para você viver, e se você tá gastando mais do que ganha, é inevitável que você vai começar a se afundar cada vez mais na desgraça. Hoje, mais de 70% dos brasileiros gastam mais do que ganham. E se você gasta mais do que ganha, o final da história é sempre o mesmo. Dívida complicada que vai começar a te lascar e pode te perseguir por anos. O que fazer numa situação dessa? Galera, não tem milagre. Se você está gastando mais do que está ganhando, ou é porque você gasta muito, ou é porque você ganha muito pouco. Você vai ter duas opções. Se você gasta muito, vai ter que se organizar, preencher a planilha de organização financeira de graça, que eu libero aqui no canal, vou deixar o link no final da aula aqui para você ver, e ver como que você consegue reduzir os seus custos para que o seu custo de vida seja menor que o seu salário. Você vai ter que diminuir seus gastos, baixar o nível, começar a viver com mais simplicidade para gastar menos e sobrar dinheiro para você no final do mês. Todo mês você tem que encerrar com saldo positivo, não negativo. Agora, se você gasta pouco, vive com simplicidade e mesmo assim seu dinheiro acaba antes do final do mês, isso significa que o seu salário é menor do que o seu custo básico de vida. E o que você tem que fazer nesse caso é aumentar a sua renda, seja fazendo uma renda extra ou tentando estudar para mudar de emprego, mudar de área e para um emprego que pode ter um salário melhor. Eu vou deixar também no final aqui dessa aula aqui o link para você assistir a segunda aula mais vista do canal, que é a aula onde eu passo 52 ideias de renda extra para você ganhar mais dinheiro. Então, o primeiro sinal de que você está indo pro buraco é quando o seu salário sempre acaba antes do final do mês. E a solução é ganhar mais ou gastar menos. Se puder fazer as duas coisas, melhor ainda. O segundo sinal de que você está começando a ferrar com a tua vida financeira é quando você faz muita compra no cartão e quando chega a fatura, você não consegue pagar o valor total dela. Meu amigo, isso aí sempre é o início da desgraça na vida do cidadão. Cara, se você tá começando a ter que pagar o mínimo da fatura, meu amigo, vai pra igreja orar, porque tem uma grande chance de você já começar a se ferrar absurdamente e essa dívida virar uma bola de neve que só Deus na causa. Porque vai chegar uma hora que você vai estar devendo 20 mil, 30 mil, não tô exagerando. Para quem não sabe, os juros do cartão de crédito aqui no Brasil é um dos mais altos do planeta Terra. E quando você não consegue pagar o valor da fatura inteiro e começa a pagar o mínimo ou um valor menor que o valor integral, você vai começar a ter os famosos juros do rotativo, que são ridiculamente absurdos aqui no país. Dá para falar que são infernais. Por quê? Porque ele tem o poder de arruinar a vida do peão. Então, se você está começando a ter dificuldades para pagar a fatura do seu cartão, é um alerta vermelho nível 10, de 0 a 10, que você está numa situação perigosa. O que você vai ter que fazer nesse caso? Se esse problema está só começando e você está começando a ter dificuldade para pagar a fatura, ainda tem jeito. E o que você tem que fazer é parar urgentemente de comprar coisa parcelada no cartão. Porque quanto mais compra parcelada você faz, mais vai aumentando o valor da fatura. Se você parar de ficar comprando coisa, a fatura vai se manter nesse mesmo valor. Mas se você continuar comprando e parcelando, a fatura vai ser cada vez maior
a ponto de chegar uma hora que você não vai conseguir pagar a fatura inteira e vai ter que pagar o mínimo. Aí lascou, tá? Então, para de fazer compra parcelada. Vai trabalhar, vai tentar comprar tudo à vista e resolve essa fatura aí para que ela vá diminuindo e não vire uma bola de neve na sua vida. Mas, se você já está numa situação caótica, já está pagando o mínimo faz tempo, você pode tentar fazer o quê? Pedir uma negociação desse valor com o banco, mas essa negociação não pode ser aquela do tipo que, tudo bem, Pereira, a gente vai diminuir a parcela e aumentar o prazo. Não, isso aí não resolve. Você vai ter que negociar um valor para tentar pagar à vista com desconto. E aí você vai trabalhar, você vai ralar para conseguir um dinheiro para pagar, ou você pode fazer um empréstimo com os juros mais baixos possível e usar o dinheiro desse empréstimo para quitar essa dívida. Se quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar aqui no link aqui também uma entrevista do Pobre Show que eu fiz com o Ben Zruel, que é especialista em ensinar as pessoas a saírem das dívidas. Vou deixar um link aqui no final dessa aula. O terceiro sinal preocupante que mostra que você já está indo pro buraco é quando você está comprometendo mais de 30% do seu salário com empréstimo ou financiamento. Se 1/3 do teu salário já vai pro saco para pagar financiamento ou empréstimo, é um problema complicado também, porque você vai ter que se virar só com 2/3 do teu salário para viver e pagar todas as outras coisas que você precisa pagar. Agora, pensa comigo, se a maioria dos brasileiros não consegue viver nem com 100% do salário, imagina se a gente tirar 1/3 desse valor. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com qualquer tipo de dívida que tenha uma parcela muito alta, seja com empréstimo, com financiamento de carro, de imóvel, um aluguel. Fica ainda mais complicado viver, porque vai sobrar muito menos dinheiro para a gente fazer tudo que a gente tem que pagar. O que você vai fazer nesse caso? É o que eu sempre falo. Para de depender do dinheiro dos outros para viver e começa a gerar o seu próprio dinheiro. Em vez de ficar dependendo de empréstimo, limite, cheque especial, trocentos cartões, pedir dinheiro para o governo, para tua avó, começa a gerar o seu próprio dinheiro fazendo renda extra, trabalhando. Foi o que eu fiz a vida inteira. Por que eu nunca fiz um empréstimo na vida? Porque sempre que eu queria alguma coisa, eu trabalhava, eu fazia meus corre para aumentar minha renda e conseguir pagar. No caso do financiamento imobiliário, é uma exceção, porque é difícil a gente conseguir pagar à vista uma casa, um apartamento. Mas com relação a todo o resto das coisas, sempre que você precisar de alguma coisa, tenta gerar dinheiro em vez de pedir dinheiro emprestado para os outros. Isso é um dos maiores princípios da inteligência financeira, galera. Quem é inteligente gera dinheiro. Quem é ignorante vive pedindo dinheiro para os outros, dependendo dos outros. Então, cuidado com esse vício. Trabalhar é mais chato, mas não endivida ninguém. E se for fazer um empréstimo, vê se o valor da parcela não vai comprometer um percentual muito grande do teu salário todo mês. O quarto sinal de que você pode estar começando a se lascar, ou já está lascado, é quando você tem que começar a escolher qual conta que você vai pagar, porque você não tem condição de pagar tudo que precisa. Eu recebo muito esse tipo de pergunta, né? Duda, é mais importante pagar a fatura do cartão ou a conta de água? Esse tipo de pergunta é feito por gente que já está tendo que escolher qual que paga, porque as contas são maiores que o salário. Perigoso, tá? Tem gente que vai até unidunité, né? Fala, Deus, me dá revelação para saber qual conta que eu pago. Aí, lascou. O que você vai fazer nesse caso? É a mesma dica que eu dei no primeiro sinal lá. Ou você para de fazer conta, ou você aumenta a sua renda. Eu sei que tem gente que está nesse cenário porque está desempregado, porque perdeu tudo na pandemia, porque morreu o marido, sei lá quem, né? Mas tem muita gente que está nessa situação simplesmente porque é sem noção, né? Não para de gastar dinheiro nunca, quer gastar, torrar o tempo todo. Aí, quando chega a conta, não consegue pagar tudo. Então, a minha dica é, assista o vídeo sobre minimalismo que eu fiz. É um dos vídeos mais legais aqui do meu canal. E lá eu falo sobre como é bom e até libertador você começar a viver com menos. Ajuda em muita coisa. Eu vou deixar o link para esse vídeo de minimalismo aqui no final da aula também. O quinto sinal de que a coisa está ficando feia e pode ficar pior ainda é quando você começa a parcelar compras que são recorrentes. O que é conta recorrente? É quando você tem que pagar parcelado aquelas contas que você tem que fazer todo mês. Por exemplo, pagar a gasolina do carro, parcelado. Todo mês você vai ter que colocar gasolina no carro.
E se você parcelar a gasolina esse mês, no mês que vem, você vai ter que fazer isso de novo. Aí no outro mês, vai ter que fazer de novo. E as parcelas, elas vão se acumulando. Vai chegar uma hora que a sua fatura vai estourar de tão alto que vai ficar. Quer ver outro exemplo? Compra de supermercado. É outro tipo de compra recorrente. Todo mês você tem que fazer compra, você come todo mês. Parcelar, galera, já é ruim de modo geral. Mas quando você tem que parcelar uma compra recorrente, que vai ter que fazer toda semana ou todo mês, é pior ainda, porque sempre vai gerar uma bola de neve que vai aumentar cada vez mais a sua fatura e as suas dívidas. É um baita sinal de alerta isso aí, tá? E a dica é simples: não parcele nada que seja recorrente. Se você não tem dinheiro, vai ter que dar um jeito, galera. O caminho mais fácil é fechar o olho, parcelar e vamos ver lá na frente como é que vai dar. Mas isso aí vai te lascar. E a dica é simples: não parcele nada que seja recorrente. Se você não tem dinheiro, vai ter que dar um jeito, vai ter que dar seus pulos, tá? O caminho mais fácil é fechar os olhos e parcelar, só que aí lá na frente a bucha vai ser grande. Então, escolhe o caminho mais difícil, que é o de baixar o nível e aumentar a sua renda de alguma forma. E o sexto e último sinal que eu quero falar aqui é quando você começa a usar o limite do seu cartão, usar o cheque especial, para pagar coisa do dia a dia. Uma coisa ruim é quando você tem que usar o limite para fazer alguma coisa específica, uma coisa esporádica, eventual. Mas é pior ainda quando você já está tendo que usar o limite para viver e comprar as coisas básicas do teu cotidiano. Isso é mais um sinal que você está gastando mais do que você está ganhando. E de novo, o segredo vai ser você se organizar melhor, entender quanto você ganha, para onde o teu dinheiro está indo, para botar a tua casa em ordem e começar a organizar essa bagunça. Depois que você entender a situação, o cenário e ver onde que você está errando, você vai poder tomar alguma decisão. Mas para isso você precisa se organizar e preencher aquela planilha de organização financeira que eu falei que eu vou deixar aqui no final. Não tem como botar a casa em ordem se a gente não se organizar e entender onde é que está o problema, onde é que está o buraco que está te lascando. Então é isso, galera. Se você tá numa dessas situações que eu falei, já ativa o alerta aí, porque você pode estar começando a entrar num buraco. E se você está em várias dessas situações que eu falei, provavelmente você já está num buraco e não tem saída fácil. Para sair dessa situação, você vai ter que se sacrificar, vai ter que gastar menos, vai ter que cortar cafezinho, vai ter que cortar um monte de coisa, vai ter que viver com simplicidade, vai parar de luxar, de ter seus luxos, ostentação aí, e vai ter que fazer alguma renda extra para ganhar mais dinheiro e resolver essa pendenga aí, tá? Fique esperto e comece a mudar os seus hábitos e mentalidade antes que a coisa piore. Vou deixar aqui na tela 4 vídeos. Aqui tem o vídeo da planilha de organização financeira de graça, aqui o vídeo com as 52 ideias de renda extra, aqui o vídeo sobre minimalismo e aqui o programa que eu gravei com o Ben Zruel para ajudar você a sair das dívidas da melhor forma possível. E lembra que o Naval Ravikant fala: se você tomar decisões fáceis hoje, você vai ter um futuro difícil. Se você tomar decisão difícil hoje, aí sim você vai ter um futuro mais fácil. Valeu, galera!